Bom dia, graça e paz. Delícia aqui esse prédio, esse ar-condicionado bom demais. Parabéns pela estrutura linda que vocês têm. É um prazer estar com vocês, parabéns pelos pastores, pela liderança. É uma igreja encantadora, uma igreja que tem história demais. Quantas vezes eu passei aqui na porta, quantas vezes vim aqui na época da tenda, não é? E eu fico muito feliz de ver vocês não só firmes, mas avançando também. Nós vamos orar e obrigado, não é, por me conceder o direito de dar essa aula especial aqui nesta manhã e de compartilhar um pouquinho com você aquilo que tem sido a nossa visão, a maneira como a gente tem liderado a igreja que o Senhor nos confiou ali em Belo Horizonte. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que Ele nos ensine, que o Senhor opere algo dentro de nós que nos ajude a servi-lo melhor. Feche seus olhos, por favor. Agradeça a Deus por esse dia, por estar aqui, por poder gozar dessa comunhão linda com o Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós não temos que matar agora um cordeiro, nem um novilho, nós não temos que derramar sangue, nem queimar animal, nem fazer holocausto. Nós só fechamos os olhos e falamos com o nosso Deus, livres por causa de Jesus. Muito obrigado porque Ele fez tudo, Ele abriu o véu, Ele nos deu acesso direto ao Senhor, sem medo. Obrigado porque nós não tememos mais. Obrigado, Pai, porque nossos pecados foram todos cancelados. Os do passado, os de hoje, do futuro, todos já foram pagos. E nós somos livres, Senhor. Pai, que privilégio poder adorá-lo, que privilégio poder, ó Deus, ó Pai, servi-lo, que privilégio conhecê-lo, Senhor. Que imenso privilégio poder ser chamado teu servo e servir ao Senhor. Obrigado por esta igreja, por sua liderança, pela história desta igreja, porque eles têm perseverado e têm sido fiéis na obra do Senhor. Continue, Deus, abençoando-os, continue renovando, continue derramando graça, ânimo, coragem. Continua fortalecendo, Pai, cada dia mais fortes, mais cheios do Espírito Santo, cada dia mais influentes. Pai, abençoa a nossa nação, Pai. Ó Deus, nós rogamos por um avivamento espiritual em todas as igrejas. Ó Deus, por uma igreja de Cristo, forte, influente, que mude, Deus, a história e os rumos do nosso país. Tenha misericórdia em especial desta cidade, Senhor. Que hoje, Deus, venha, Deus, um manto, Deus, ó Deus, de graça sobre toda Niterói, Senhor. Pai, que os moradores dessa cidade se arrependam dos seus pecados. Que enquanto estamos aqui, sobre eles caia a falta de Deus. Que eles comecem hoje a pensar, minha vida está vazia, eu preciso de algo novo, eu preciso buscar a Deus. E que os lugares comecem a ficar pequenos, Pai, em todas as igrejas, para tanta gente que começa a buscar o Senhor. Pai, nos abençoe aqui nesta manhã, nos renove, guarde a nossa casa, nossos filhos, abençoe nossos lares, nossos caminhos. Em tudo queremos te agradar, em tudo queremos servir ao Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu compartilhei ontem com alguns líderes, eu sou pastor desta igreja há muitos anos já. Foi nessa igreja que eu me converti aos 13 anos de idade. Foi nessa igreja que eu vi minha esposa se convertendo aos 18 anos, não é? E logo começamos a namorar e ali nós nos casamos. Nessa igreja minhas filhas nasceram, foram consagradas, casaram nesta igreja. Então eu sou sempre desta igreja, eu nunca saí desta igreja. Então da igreja que eu me converti, da igreja que eu aprendi, que eu vivi, hoje eu sou pastor. E já sou pastor há muitos anos, não é? Já sou pastor há 29 anos nesta igreja. E não parece, né? Eu esperava que você ia falar assim, pastor, mas tão jovem. Não, já, né, tantos anos nesta igreja. E uma igreja ótima, uma igreja batista excelente, uma igreja fiel a Deus, uma igreja muito bonita, não é? Já temos 56 anos de idade, é uma igreja ali já senhora, e uma igreja legal. Mas essa é uma igreja que, a despeito de tudo isso, não sabemos porquê, uma igreja que nunca conseguiu crescer, ela nunca passou de 500 membros, mas sempre oscilou na faixa ali de 300 pessoas. E eu me questionava, eu falava, é tão bom, é tão saudável, é tão fantástico que essa igreja tem, porque o povo não quer.
E essa questão sempre teve na minha cabeça, não é? Por uma história aí que eu não preciso narrar, eu me transformei no pastor desta igreja. E eu pensava assim que, agora eu vou poder inovar, vou poder botar assim, né, o meu estilo e tal. E foi isso que nós fizemos, imprimimos o nosso estilo e foi um fracasso total. Não é? Dos 500 nós chegamos a 170 membros. Em poucos anos a igreja quase acabou e eu entrei em desespero. E nesse desespero, buscando a Deus, não é? Eu falei, Senhor, o que é que eu devo fazer? E eu comecei então a reler o Novo Testamento, a estudar a palavra, e a buscar em Deus uma direção, a buscar em Deus uma visão que pudesse nortear os trabalhos desta igreja, uma igreja ótima, ética, sem pecado, bíblica, dedicada, missionária, mas que nunca conseguiu, não sei porquê, pregar o evangelho, ganhar pessoas. O que será que estava errado? Quando nós começamos a trabalhar essa questão, a primeira coisa foi voltar lá no início e fazer uma pergunta muito audaciosa, muito séria que a gente fez. E a pergunta que a gente fez foi: o que é a igreja? E essa é a pergunta que eu faço aqui hoje para vocês, não é? De fato, será que todos nós e cada pessoa que vai chegando, e os adolescentes, os jovens, e todo mundo que está por aí, e que faz parte aqui da Betânia, todo mundo entende o que é uma igreja? O que é uma igreja? Essa é a pergunta que nós partimos, e a resposta a essa pergunta mexeu com a gente profundamente. Vamos dar uma olhadinha nesse pequeno videozinho que a gente fez? Começando aí, vai lá, querido, manda a brasa. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Talvez você fale assim, mas pastor, que coisa mais óbvia que você está falando. Pois foi essa verdade simples e óbvia, tola, que a gente pensa que a gente sabe, que revolucionou e mudou a história da igreja que eu lidero hoje.
A pergunta que a gente trabalhou durante 4 anos, doloridamente, fazendo uma análise, é: o que é a igreja? A igreja é o prédio? A gente fala, claro que não. Claro que não, mas você falou, vamos lá na Betânia? Ou vamos lá na primeira igreja? Vamos lá na Lagoinha? Vamos lá na Central? Quando você diz isso, e todo mundo diz isso, nós estamos dizendo, vamos ao prédio. Prédio é maravilhoso, eu tenho vários, fantásticos, tecnológicos, caríssimos, lindos, vai lá para você ver. Eu amo os prédios, não tem nada contra. Mas nós não podemos dizer que nós somos igreja no prédio. Então eu sou crente no prédio, eu sirvo a Deus no prédio. Agora, o quanto aqui precisa de mais? O quanto aqui precisa da gente comparado com lá fora? Então, esse questionamento de que a gente é crente no prédio, mas quando vai lá para fora, a gente é como qualquer outra pessoa, isso detona, não é? O propósito da igreja de sal no saleiro, luz debaixo, escondida, não pode, guardada. Então essa questão a gente começou a falar, eu não posso ser igreja num prédio. Então o que eu faço fora do prédio? E a gente percebia nada. Talvez a organização mais ineficiente feche o prédio domingo à noite, só vai abrir no outro domingo. Uma propriedade cara, fechada, e todo mundo agora vai viver a sua vida em aquele prédio ali, estático, imóvel, sem valor nenhum. A igreja é um prédio? Não, a igreja não é um prédio. A igreja é um pastor? Se a gente não fala que a gente vai lá no prédio, a gente fala, vamos na igreja do pastor Jorge Linhares? Vamos na igreja do pastor Silas Malafaia? Vamos na igreja do pastor Márcio Valadão? Vamos na igreja do pastor Theo? Vamos na igreja do Paulo Mazzoni? A igreja é o pastor? Se a igreja é o pastor, a central estava perdida. Foi a conclusão que a gente chegou, porque eu sei quem é Márcio Valadão. Eu sei muito bem quem é o Theo. Eu sei muito bem quem é, não é, o Jorge Linhares. Agora, Paulo Mazzoni. Então, se o pastor não for especial, essa igreja não tem futuro. Se o pastor é um homem simplesinho, que não teve a oportunidade de estudar muito, mas é pastor, foi chamado pelo Senhor, então significa que o ministério dele é nada. Ou seja, a igreja é o pastor. E aí vai todo mundo ficar aí nessa tietagem atrás dos super pastores, os bacanas. E aí o povo, isso é igreja? Não, não é. Então naquela época eu falei, uau, ufa. Porque se a igreja dependesse do Paulo Mazzoni, ela seria insignificante, medíocre. A imagem e semelhança do pastor. Então a igreja não é. A igreja é a sua música. Então, veja bem, eu estou em Belo Horizonte nessa época, com Ana Paula Valadão vendendo 2 milhões de CD diante do trono em cada lançamento. Uma moça que lotava uma igreja sozinha. E lá na minha igreja um reco assim, desafinado. Então, se a igreja é música, e quanto o pastor fala assim, eu tenho que melhorar a minha igreja, eu vou roubar o músico da outra igreja, eu vou pagar uma banda profissional, porque se eu não tiver uma música, então, quanta gente fala assim, nossa igreja está precisando de uma mexida. Ah, uma mexida? Então, melhora o prédio. Se nós construirmos um prédio, nossa igreja vai ser top. Esse é o conceito que todo mundo está aí, tem pastor que gasta a vida dele para fazer uma obra. Se a igreja é o pastor ou o obreiro, a igreja manda embora um cara e fica procurando aí o quê? Nós precisamos trocar o pastor. Então, muitas vezes, presbíteros ou igreja que quer, fala assim, o nosso sonho é ter aquele pastor com a gente. Como se o pastor fosse o Neymar. Fosse uma grande contratação que vai dar jeito e vamos ganhar o campeonato. Porque nós estamos dizendo que ele é a igreja. Ah, o pastor, é a música, então faz uma banda. E a gente fica pensando isso, então, a moçada à noite vai na igreja e vai ser legal, quanto mais alto for o barulho, quanto mais cabeça eles baterem. Então, de noite, nos jovens, vamos atrair com música. Ah, aqui de manhã vamos fazer um coral magnífico, como se isso fosse a igreja. A igreja são as suas tradições. Então, quem vai dar certo é a presbiteriana, por causa das tradições presbiterianas, e nós batistas. Ah, então não, o certo é assembleiano. Aí os quadrangular, não é igreja.
Então, se a gente diz que o que é uma igreja é a tradição, nós estamos fechando demais e nós estamos dizendo que só a igreja de tal ou tal jeito é que vai funcionar. Agora, veja bem, isso está virando contra nós, igrejas históricas, porque a gente acreditou de que crescimento, influência, não é para as igrejas pentecostais. A nossa tradição é uma tradição da gente, quase um anonimato, de uma igreja silenciosa, de uma igreja pacata, de uma igreja que não faz barulho, de uma igreja assim, quietinha, tranquila. E isso vai definindo o que a gente é, e em muitos lugares vai definhando o que a gente é. A igreja são os seus ministérios. Então nós queremos fazer uma igreja bacana, eu tenho que ter 200 ministérios. O ministério do cachorrinho, o ministério da catação de lixo na vizinhança, tudo é ótimo enquanto serve a Deus. Mas é isso que é a igreja? Clica aí para mim de novo. A resposta que a gente achou durante todo esse tempo para todas essas perguntas foi não. Não. A igreja não é isso. Então, o que é a igreja? Pode ir. O que é a igreja, então? Sabe, olhando a Bíblia, eu não vou entrar nisso de novo, nós, não tem dúvida nenhuma, chegamos à conclusão que a igreja é você. Então, a igreja Betânia não é esse prédio. A igreja central não são os nossos prédios. A igreja Betânia não é o seu pastor. Vocês têm uma história aqui de um pastor maravilhoso que todo mundo ama, não é? Mas que teve um problema de coração aí. Não, o pastor tem problema, a igreja acaba. Se a igreja é o pastor, ela acaba se o pastor tem um problema. Mas se não é, a igreja vai embora, com ou sem. A igreja é você, sou eu. A igreja são as pessoas que compõem a igreja. Nós somos a igreja. Mas só somos a igreja, se você olhar o Novo Testamento, com 3 condições. Se nós tivermos um propósito, porque se nós não estamos indo a lugar nenhum e fazendo nada, nós não somos a igreja, porque a igreja recebeu do Senhor uma comissão, um propósito. A igreja não existe à toa, ela tem uma razão de existir. Qual é? Eu estou cumprindo? Com um propósito, com uma missão a cumprir, bem definida. Vocês têm uma missão a cumprir. A quantos % vocês estão dela? Já está acabando? Já está completando? Você já completou sua missão aqui? Você pode ticar e dizer, ufa, ou você ainda nem começou? Porque todos nós somos a igreja e temos uma missão. E também a igreja só é a igreja enquanto ela entende, cada membro entende o plano. Qual é o plano? Então, eu percebi que a minha igreja estava lá doida para ser igreja, mas que eu, como pastor, não tinha um plano. Eu não tinha um plano. E se não tem um plano, a ideia é o seguinte, venha domingo. Então, estar na igreja virou o plano. Pastor, eu não falto nunca. Então, quem não falta, quem está presente na igreja é o ótimo crente. Quem falta é o mau crente. Quem disse? Às vezes o que falta é o melhor. Depende do que ele está fazendo, depende do plano, depende do propósito. E às vezes um monte de gente que está lá, só é número. Então, essas coisas começaram assim a mexer muito a nossa cabeça. Eu me lembro que eu entrava no nosso prédio, ficava lá atrás e ficava olhando essas cadeiras, e olhando, e eu pensava, dá uma olhada nisso aqui, isso é igreja. Será que igreja vai ser uma vez por domingo eu me sentar assim? Em que essa moça aqui, que está mascando chicletes, a única coisa que ela vê do senhor simpático que está na frente dela é a nuca. Ela recebe dele as costas. E de que eu, pastor, estou aqui num pedestal bem tranquilo, acima de vocês, e vocês não fazem uma pergunta. Não pode. Você não pode chorar aqui, você não pode levantar e falar, socorro, alguém me ajuda, todo mundo fala assim, tira. Então, a própria conformação, que é feita para um dos aspectos da igreja, celebração, festa, pregação, tudo perfeito, mas não é
não é suficiente ou completa para outras coisas que a gente precisa ter. Por exemplo, virar um de cara para o outro e ter relacionamento. Então, o que é a igreja? A igreja é você. Pode ir, querido. Isso tudo, a gente pensando e conhecendo as igrejas no mundo inteiro e estudando muito, a gente percebe o seguinte: nós precisamos repensar a nossa igreja, porque nossa igreja está ficando para trás, dentro de alguma coisa que Deus está fazendo em todas as igrejas. Irmãos queridos, a igreja está mudando, porque o mundo mudou há muito tempo. O mundo mudou completamente, a cabeça do pessoal. Pega hoje a nova geração, um pouquinho abaixo de vocês, é o pessoal do iPhone, do celular, das redes sociais, que não vê mais televisão, vive num mundo, outro mundo. O que a igreja tem a dizer para eles? O mundo está mudando demais, mas Deus não é bobo, Deus nunca foi pego de surpresa. Uma explosão demográfica impressionante, um medo de todo mundo, com muros cada vez mais altos, janela fechada, ar-condicionado e ninguém olha. Todo mundo é capaz de entrar dentro de um metrô e ninguém levanta o olho, lotado de gente, mas eu estou absolutamente sozinho, com fone aqui no ouvido, ou então dando um texting aqui só. Por quê? Porque as pessoas têm medo, as pessoas estão isoladas. Como a igreja vai se comportar diante desse novo cenário? Irmãos, Deus nunca é pego de surpresa. E há alguns anos, a igreja tem experimentado um movimento de renovação, mas não é mais a renovação espiritual. Quem aqui se lembra dos anos 60, dos anos 70, o Brasil viveu uma renovação espiritual muito grande. Foi daí que surgiram as renovadas, a Batista renovada, a Presbiteriana renovada. Por quê? Porque um movimento de renovação espiritual varreu o Brasil inteiro. Alguns amaram, outros detestaram, houve briga, rachas, mas a verdade é que Deus renovou a igreja brasileira. E na minha época, nos anos 60, nos anos 70, quando alguns pastores se reuniam, um congresso, alguma coisa, pode saber que não passava 10 minutos, estavam ali conversando, daqui a pouco você pergunta: você já foi batizado no Espírito Santo? Era a conversa. Quem era dessa época lembra, só se falava disso. Qualquer encontro de jovem, qualquer coisa, você já foi batizado no Espírito Santo? Era a polêmica. Hoje os pastores se reúnem e ninguém toca nisso mais. Por quê? As igrejas todas já deram uma renovada. A liturgia mudou, o hino mudou, os cultos mudaram, a pregação mudou, o Espírito Santo veio de volta. Graças a Deus por isso, nossas igrejas oram, nossas igrejas creem nos dons, nossas igrejas são renovadas. Não é? Umas mais, outras menos, mas Deus já fez isso. Hoje mudou. A renovação não é mais espiritual. Em tese, isso já foi superado, agora é uma renovação eclesiológica. É o que nós chamamos de uma segunda reforma que está acontecendo. Nós somos reformados, cremos na reforma, não é? Defendemos com unhas e dentes as doutrinas, mas a verdade é que as doutrinas são maravilhosas, mas a prática da igreja precisa experimentar uma renovação, para retornar alguns valores do Novo Testamento que a gente foi perdendo ao longo do tempo. E nesse movimento de renovação eclesiológica que acontece hoje no mundo inteiro, porque se você for nas livrarias, hoje você vai ver livros sobre igreja, 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 igreja. Todos os congressos que os pastores vão hoje é sobre modelo de igreja, igreja com propósito, igreja não sei o quê, igreja tal, evangelismo explosivo, células, só se fala disso. Por quê? Porque o Espírito Santo está chacoalhando a igreja e dizendo: prepare-se, renove-se para ganhar o mundo. Dentro do movimento de renovação espiritual, muitas mudanças estão acontecendo, mas eu quero ajudar você a entender que quatro fundamentos são muito importantes. Pode passar o primeiro, por favor. Primeira coisa, de novo, gente, o que Lutero, o que os reformadores falaram tanto, está voltando com uma força impressionante, já voltou no mundo inteiro, eu conheço, viajo demais, leio demais.
Vou em todos os lugares. Irmãos, há uma nova redescoberta, uma nova valorização desta bandeira, o sacerdócio universal dos crentes. Todo mundo é chamado agora a trabalhar. É o movimento dos voluntários. Uma igreja como a Hillsongs, fazendo diferença no mundo inteiro, em cada unidade, 10 milhares de voluntários servindo. O movimento, não é, de que cada crente é um ministro, todo mundo ensinando isso. Então há uma nova descoberta nesse sentido. Todos que estão na igreja são chamados a colaborar, a servir. O segundo ponto desse movimento é que o evangelismo e o discipulado agora são pessoais. Eu falei ontem sobre isso e, por favor, veja. A mídia trabalhou muito bem nos anos 70 e 80 contra a igreja evangélica, muito bem. E nós os ajudamos a trabalhar porque nós produzimos escândalos demais. Nós produzimos tanto escândalo que o conceito a respeito de igreja foi para o fundo do buraco. E não fomos só nós, não, os católicos ajudaram demais. Eu falei ontem, quando você fala a palavra padre católico hoje, desculpe se tem algum católico aqui, mas eu estou falando da mídia, não é o que eu penso. Mas quando a gente fala de um padre católico, todo mundo já fez, vai na internet que você vê a pesquisa. Quando se fala de um padre, qual a primeira palavra que vem na cabeça de todo mundo aí fora? A palavra é pedofilia. Todo mundo diz, todo padre é pedófilo. Isso é verdade, gente? Não é verdade. Tem padres maravilhosos, excelentes, eu conheço vários. Mas a mídia falou, todo padre envolve com criança, com menino, é um abusador. E o que isso fez? Fez o povo fazer assim, ó, igreja, ó, líder, sacerdote, é tudo hipócrita. Ele tem uma vida secreta, ele é um bandido disfarçado com roupa preta. Aí a gente dá uma risadinha, fala, também esses padres e tal, é? É? Então nós pastores falam, e de pastor evangélico? O que o pessoal, primeira palavra que se vem na cabeça do pastor, vocês já estão tudo rindo. Aí, ó. Ô Theo, você é ladrão? Ele rouba, o Theo rouba, ele é ladrão porque ele é pastor. Irmão, eu roubo. Irmão, eu trabalho com milhares de pastores, eu não achei um até hoje, eu não peguei um roubando até hoje, eu estou tentando, mas não consegui. Ao contrário, a maioria dos pastores pega o salário dele, e a mulher briga com ele, porque ele pega e dá para ajudar um pobre da igreja dele, porque a igreja não dá conta. A maioria dos pastores são heróis. A maioria dos pastores no Brasil ganha um salário mínimo, irmão. A maioria. Nós somos uma elite, mas a maioria é pobre. 2 salários mínimos, tira do que tem para ajudar o pobre. Vive com muita pobreza. E vai me dizer que ele é ladrão? São heróis que estão aí pelos rincões, aí cuidando de gente. Maravilhosos pastores, como tem padres maravilhosos. Mas a mídia gerou uma coisa dizendo, todo mundo é ladrão. Você entende isso? Aí o que a gente faz? A gente baseia todo o nosso evangelismo no prédio. Campanha de evangelismo, cruzada de evangelismo, culto de Natal, culto de Páscoa, traga um convidado, traga. Aí você vai trazer, ele fala assim, tá bom, mas onde você vai me levar? Na igreja. Não vou. Ele vai inventar uma desculpa, ele vai falar que não pode, que está doendo as costas, que a mãe está internada. A mãe dele vai morrer umas 20 vezes, ele vai usar essa desculpa, você vai, mas sua mãe já não morreu? Morreu de novo. Mas ele não vai vir aqui. Por quê? Porque tem uma parede invisível e na mentalidade dele aqui, está dizendo perigo, perigo, perigo. O marido fala assim, mulher, para de ir na igreja. Eu não quero minha mulher dando dízimo para pastor. É o que eles falam. Então isso está na cabeça do povo e você fala assim, eu vou evangelizar desse jeito? Aí vem aquela frase da Volkswagen, você conhece, você confia. Não foi isso que a Volkswagen falou a vida inteira? Aí, você quer comprar um carro usado. Você não tem dinheiro para comprar um carro novo, quer comprar um carro usado. Aí você vai aí naquela avenida ali que é cheia de agentes de carro, aí você olha, e você fica nervoso, que você fala o quê? Sei lá, não está bonitinho demais. Você não confia. Por quê? Sei lá a procedência.
E você quer comprar um carro e ele é usado, você morre de medo. Você fala, e se a caixa estiver ruim, se tiver um golpe, se já bateu, se for roubado? Então todo mundo tem o maior medo de comprar. Por quê? Porque não conhece. A maioria das pessoas quer comprar um carro zero, não é porque é bom negócio, não é um péssimo negócio, mas porque você fala assim, esse eu sei de onde veio, é novo. Mas você não tem dinheiro, aí você chega no seu escritório. Segunda-feira, ficou sábado o dia inteiro olhando carro, domingo à tarde. E aí o seu colega está ali, amigão seu, trabalha 15 anos com você, seu amigo, ele está lá na internet, enquanto não começa ali, olhando o carro. Eles falam assim, mas você está olhando o carro? Eu vou comprar um carro novo. Você, vou comprar um zero, eu arrumei um dinheirinho, vou comprar um carro zero. Que maravilha, e o seu usado? Não, o meu usado eu vou vender. Hã? Você já vendeu? Não, eu vou vender, porque lá me deram muito pouco, eu vou, não precisa mais. É aquele carro? É. Que você comprou zero? É. Que fez as revisões todas autorizadas? É esse mesmo. É aquele que você lava todo sábado? É. Que você passa escova de dentro no tapete para tirar o grãozinho da areia? Que você... É esse mesmo. Eu compro. Oh, que maravilha. Então você quer levar no mecânico? Que mecânico? Eu conheço, eu confio. Aí o evangelismo agora é a mesma coisa. Vão na igreja? Vão lá em casa. Na sua casa? Eu tenho um grupo na minha casa. Vão na minha casa? Seu casamento é jóia, você é um cara bacana. Eu vejo como você trabalha, você é um amigão. Mas é coisa de crente. Mas o mais forte é o pessoal. Com você eu vou. Então, enquanto o mundo se fechou de lá, Deus não é bobo nada. Enquanto a mídia está trabalhando lá, Deus está levantando de volta um outro movimento dentro da igreja, que é fazer com que a gente pare de evangelizar, ou de querer ganhar pessoas por programa, e comece a fazer isso por amizade, por relacionamento. Amigo ganha amigo. Próximo ponto, que é mundial, é o movimento dos pequenos grupos. Gente, isso agora aí acabou. Pode entrar em qualquer site de qualquer igreja e vai olhar lá, você vai ver, célula ou pequeno grupo. Todo mundo tem, vocês têm, todo mundo tem. Pastor Jeremias tem, pastor Carlos Alberto Bezerra tem, qualquer pastor que você falar, vai lá, tem. Eu fui na igreja do Rick Warren agora há pouco tempo, estava lá na reunião dele lá e tal, e ele fala assim, um aviso aqui, um aviso. Quem é o pastor Rick Warren? É o líder mundial. É o cara que inventou o quê? Igreja com propósito, tem nada com pequeno grupo. É outro modelo maravilhoso, igreja com propósito, fantástico. Mas eu estava lá na igreja dele e falei assim, nesta semana, quarta-feira, reunião com meus líderes de pequeno grupo. Eu trabalho com células, eu falei, então, ele falou, por favor, eu quero lá na reunião quarta-feira todos os nossos 8.400 líderes de pequenos grupos. O quê? 8.400. Eu não acreditei. Eu falei, pastor, você tem 8.400 líderes? Claro, por enquanto. É a nossa principal estratégia de conexão. De pertencimento. Pequenos grupos estão em todo lugar, gente. Isso é um movimento mundial, sacerdócio de todos os crentes, evangelismo. Então, por favor, Betânia, top, igreja top. Vocês estão na crista da onda do que Deus está fazendo no mundo inteiro, ou vocês estão ficando para trás? Então, vai ticando. Vocês pregam, ensinam e estão aqui conscientes do seguinte, eu não sou membro, eu não sou um assentador, eu sou um sacerdote. Eu vou lá para servir a Deus direto, eu vou para conectar pessoas com Deus. Isso um sacerdote faz. É isso que você faz aqui. Você é um sacerdote. Você faz um evangelismo pessoal. Qual a sua estratégia para ganhar sua família e seus amigos? É você que faz ou você imagina que a igreja tem um departamento? Nesta igreja tem departamento de evangelismo. Se aqui tiver um departamento de evangelismo, eu não perguntei, não sei, vocês já estão atrasados, não pode ter. Porque quando tem um departamento de evangelismo, significa o quê? Alguém vai fazer o evangelismo. E não todos nós, se o sacerdócio é de todos, porque alguém vai fazer isso. A primeira coisa que nós vimos na nossa igreja foi, não tem mais departamento, não tem mais quem cuida disso, todo mundo cuida disso. A estratégia não é global, é individual. Você está na crista da onda, vocês têm pequenos grupos? Ufa, eu já sei que tem, ontem eu me encontrei com vários líderes, graças a Deus. Então vocês estão ali, Agora o próximo, por favor. E mais do que tudo,
O papel do pastor está mudando mundialmente. Assim como nas empresas, o papel do líder, o papel do gerente mudou completamente, não é, Roberto? Mudou totalmente o modelo daquela gestão centralizadora, aquela gestão, não é, assim, ditatorial, concentradora, já era. O grande líder hoje não é o que faz, é o que levanta e tira de todo mundo o seu melhor potencial. Também um pastor não é mais aquele que faz tudo, não pode ser. O pastor agora, ele é um líder de uma equipe que transforma a sua igreja na sua equipe, e não ele faz tudo. Sabe, irmãos, cansei de ver pastor exausto, pastor arrebentado, pastor doente, pastor morrendo. Por quê? Ele carrega a igreja nas costas. Os irmãos esperam que ele vá no enterro, que ele vá no nascimento, que ele vá nos casamentos, que ele pregue em todos os cultos, que ele vá em todo lugar. Ele não dá conta, que ele evangelize, que ele faça a igreja crescer, que ele administre bem. Quem faz isso? Então, muda tudo. Eu me lembro que eu estava visitando uma igreja, preparando para pregar, de um pastor com quem eu estava trabalhando, ajudando a ele, e esse pastor muito gentil, uma igreja ótima, não é? Nós ficamos no gabinete, igual eu cheguei aqui com o Theo hoje, ficamos ali um pouco conversando e tal, contando história. Chegou na hora, ele falou: pastor, então vamos entrar. E a gente veio para um corredor por trás. Quando a gente está passando pelo corredor, tem um bebedor daqueles de garrafão e tem uma adolescente, uma mocinha ali assim, meio balançando assim, o garrafão está vazio, não tinha água. O pastor está passando, indo para o culto, e a menina fala assim: pastor, acabou a água. Pensa, isso é real agora, outro dia. Pastor, acabou a água. O pastor falou assim comigo: pastor Paulo, você espera um minutinho aqui, pode segurar minha Bíblia? Eu segurei e fiquei observando. Ele meteu a mão no bolso, ele tirou um molho de chaves. Irmãos, o molho de chave dele era desse tamanho. Eu já tinha notado, eu achei que era um tumor que ele tinha na perna. Era uma bola, era uma coisa assim. Eu pensei, ele tem um tumor, mas não vou comentar, porque era um negócio. Quando ele puxou, irmão, era o carcereiro. Aquele tinha todas as chaves. Ele vai ali, irmãos, ele faz assim. Eu falei: não vou ficar aqui, acabou o culto, ele vai achar. Ele fez assim, achou a chave. Ela já estava assim, brilhando, de tanto ser usada. Eu vou manjando, é um investigador. Ele vai num armário que tem no mesmo corredor lá na frente, abre o armário. Quando ele abre o armário, cheio de garrafão de água. Irmãos, sem olhar, ele mete a mão aqui por cima na estantezinha, tem uma faquinha ali. Ele, eu falei: ele sabe onde está a faquinha. Ou seja, ele é o trocador de água. Irmãos, ele puxou um garrafão aqui, ele puxou o garrafão, botou aqui no braço, a faquinha, ele fez assim, ó. Habilidade de gênio. O melhor abridor de garrafa que eu já vi. Ele fez a chave, no mesmo lugar, sem olhar. Pegou aqui, tumor para dentro de volta. E ele vem com o garrafão, irmão, com uma mão, ele tira o vazio. E eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo. O melhor, nunca uma gota. Você já trocou garrafão de água? É um negócio mais difícil que tem. Ele fez aqui assim, ó. Pum. A galera, o cara, eu nunca vi um trocador de água igual, gente. Aí nós fomos lá e ele pregando. Irmão, não é lindo isso? Irmão, isso é lindo demais. Um pastor humilde, bacana. Irmão, não estou brincando não, se precisar eu lavo o banheiro da Miguel, já lavei muito. Já passei pano, carreguei cadeira, fiz tudo e faço ainda. Você acha que é algum problema? Nenhum. Agora eu pergunto para você. Será que não tem uma pessoa naquela igreja que ele poderia falar assim: irmão, eu posso te dar a chave e você se tornar o trocador de água da nossa igreja? Irmão, essa pessoa pularia dessa altura de alegria. Porque esse pastor não sabe, os pastores não sabem que está todo mundo querendo ir embora da igreja. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada para fazer aqui. Porque eu sinto que eu tenho que fazer algo para Deus, e essa igreja me dá a oportunidade. Eu tenho um chamado, eu sinto que Deus me chamou para ser bênção, para dar fruto. O Senhor me deu talentos e eu estou enterrando. Esse pastor não me dá oportunidade, por quê? Porque ele centraliza tudo. Tem que haver uma descentralização. E é isso que está acontecendo, então presta atenção. Veja,
Vocês têm uma coisa aqui, descentralizado ou centralizado? Trabalham com pequeno grupo ou não? O evangelismo, quem está ganhando pessoas para cá, são vocês, pessoas, ou é o programa? Você espera que vai converter alguém na Páscoa, no Natal, ou está vindo, normalmente está vindo acrescentado? E cada crente aqui é um sacerdote. Se é um sacerdote, ele entende, tem um propósito para mim, tem uma missão para eu cumprir, e eu sei o plano. Esse é um sacerdote. Pode mudar, por favor, irmão. Sabe, irmãos, nós estamos guardando no nosso cofre uma herança do passado que talvez seja o maior mal que as igrejas têm. Nós temos que jogar isso no lixo. A herança é a ideia que está incutida em nossa cabeça que ministério é uma exclusividade de pastores e obreiros profissionais. Só é ministro, só é missionário quem fez seminário, quem tem tempo integral. Eu não sou pastor, eu sou engenheiro. Pastor, eu sou dona de casa, eu sou enfermeira. Pastor, eu sou comunicador. Eu não sou pastor. Quem disse? Quem disse? Agora, olha o que acontece. Dá uma olhada nessa figura ali. Quando o pastor é um profissional, um teólogo e tal, ele está aqui igual eu, por exemplo, um lugar bacana, tudo bem. Só que isso vai martelando por séculos dentro da igreja, são 1.700 anos, desde que a igreja saiu das casas e começou a virar prédio. E o que tem acontecido cada vez mais é que o membro da igreja, ele se sente daquele jeito ali. É legal ter um pastorzão, olha lá ele lá, ó, nem dá para ver ele, tão altão que ele está, porque ele é top demais, ele ora. Você viu a voz dele? Amantíssimo Deus, parece assim, né? E a gravata, e a roupa dele, e o carro, e a vaga para ele, né? É o clero. Aí todo mundo fica de pé, acaba o culto, ele vai lá para a porta, né? E aí ninguém pode sair, por quê? Tem que apertar a mão dele, só não ajoelham e beijam, porque fica católico demais, mas vontade tem, e aí o corpo de bombeiro multa a igreja, multa, porque se tiver um incêndio, morre todo mundo, o pastor entala a porta. Ele fica lá na porta falando, maravilhosa mensagem, pastor, Deus te abençoe. Se não tiver isso, aí o que significa isso? O pastor está indo para o pedestal. Quem não gosta, eu adoro o pedestal, irmão. Eu ficaria lá para sempre como pastor. Mas quanto mais alto eu me colocar, mais inferiorizado o membro vai dizer. Ele vai falar assim, o pastor faz isso, porque também ele é PhD. O pastor fala hebraico, olha o grego dele. Não, o pastor sabe tudo. Quem sou eu? Mal eu posso entregar o boletim na porta. Eu posso ajudar, mas liderar, mas dar fruto, ganhar uma pessoa para... Então, gente, esse negócio de super líderes profissionais, nunca foi assim. Nunca foi assim. Ele chamou pescadores. Pedro era o líder ali, como qualquer outro, normal. Eu estou dizendo que a gente não vai respeitar, que a gente não vai honrar o pastor? De jeito nenhum, eu não estou falando isso. Eu sou pastor, eu defendo minha classe. Mas eu estou dizendo o mal que faz esse conceito que nós temos. Eu pago o pastor, ele faz o trabalho. Irmãos, isso vai custar caro para nós, aqui e na eternidade. Porque Deus vai chegar para o pastor e falar assim, pastor, você fez um monte de coisa, parabéns. Mas eu vou te puxar a orelha. Porque você agarrou tudo para você. E você não ensinou seu povo a servir. E ele vai no povo e fala assim, vocês jogaram tudo nas costas dele. E agora? O que era para vocês fazerem? Não cumpriram. Então isso tem trazido uma ideia muito ruim. E é isso que a gente está pensando. Lembra, eu estou falando da minha igreja. Vai no próximo, por favor. E aí, nós estamos hoje vivendo um desespero. Um povo angustiado, o crescimento do uso de antidepressivo em um ano no Brasil, que já é o recorde mundial de consumo per capita, no ano de 2016 cresceu 26%, porque o pessoal está na angústia, no desespero, o pessoal está com o sol queimando na cabeça. Viver lá fora hoje não está fácil, é a violência, o pavor que as famílias têm de um filho envolver com droga.
da gravidez da adolescente, da violência, do assassinato, as moças morrendo de medo de andar na rua por causa do estupro, e nós estamos aí revoltados por causa da corrupção, e a gente não confia em ninguém, e cada um cada vez mais triste, todo mundo mais com medo, e uma nação traumatizada. Gente, o povo está prontinho, eles estão assim, por favor, salvação, por favor, salvação, por favor, alguém me dê esperança, por favor, eu preciso de uma tábua de salvação, eu preciso de alguma coisa. O Titanic, na verdade é o Mundanic, está afundando. O povo está agarrado numa tabuinha lá e está dizendo, por favor, um bote salva-vida. Os nossos botes têm lugar, está cheio de lugar, igual no Titanic, mas a gente não aproxima deles. Ah, não, não pode, ah, não, nós temos que ficar aqui. E você lembra que um monte de gente morreu à toa, porque estava assim de lugar. O povo egoísta correu para longe e falou assim, ah, nós vamos virar meu bote. Não, pelo menos eu estou salvo. Ai, eu não gosto nem de pensar nisso, aplicar isso para a igreja. Aqui não, nessa igreja não. Mas a verdade é que nós estamos prestes a perder a maior colheita da história, por uma única razão. Não é que não tem fruto, não é que o povo não quer ser colhido, nada disso. Ô, gente, o que eu constato nesses anos de célula, esses últimos 10 anos, é que o mundo está louco para ser salvo. Eles estão pulando dentro, eles estão pedindo, por favor. Nós é que não sabemos colher. E sabe por que nós não estamos fazendo uma colheita? Vai lá, clica aí para mim. Falta de trabalhadores. Não foi isso que Jesus falou? Falou, a seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogue ao Pai da seara que prepare os trabalhadores. Irmão, nós fazemos uma colheita se nós temos trabalhador da colheita. Ponto. Ponto. Então, Igreja Betânia, faz uma avaliação aí, pega todos os 1.000 e tantos membros que vocês têm e fala, qual está na colheita? É só você ver. Quem ganhou alguém no ano passado? Quem ganhou nesse ano? Quem está com plano de ganhar esse ano? Quem ganhou em 2015? Quem colhe mesmo? Você vai ver que tem pouquíssimos trabalhadores para a colheita. Eu não estou falando sacando, eu estou falando com base em estatística. Não é? Institutos seríssimos medem isso no mundo inteiro e no Brasil. No Brasil, a medida que houve em 2014, 2015, indicou que são necessários 44 crentes de uma igreja para levar uma pessoa a Cristo no ano inteiro. Ou seja, alguém leva um e 43 não leva ninguém. Pensa nisso, pensa. Por quê? Porque ninguém se vê trabalhador da colheita. Você não se vê, eu não me vejo, ninguém se vê. Foi isso que eu vi na minha igreja. E eu falei, Senhor, ninguém entende isso. O que é que nós vamos fazer? Como transformar os nossos membros em trabalhadores da colheita? Pode passar, por favor. Pastor Joel Kominski, amigo pessoal, me encontro 3, 4 vezes por ano com ele, o melhor escritor. Por favor, leia tudo do Joel Kominski, se você quer saber sobre igreja. Não é? É um cara espetacular, 11 anos missionário no Equador, plantou uma mega igreja americana, hoje é plantador de igreja nos Estados Unidos, um líder monstro, com pós-doutorado, um cara extraordinário, um homem simples. Chame ele para pregar aqui, que ele vem, qualquer hora que você chamar. É um amigão, é um gentleman, é um cara simples, ele é fantástico. Os livros dele são os melhores. Ele já deve ter escrito mais de 20 livros, tudo best-seller. Joel Kominski, ele fala uma frase que eu não esqueço nunca, ele diz assim, não é porque igrejas têm células que ela faz a colheita. Espera aí, pastor, eu estou achando que ao final você vai falar com a gente assim, é por isso que vocês têm que fazer célula. Não. Eu sou pastor de uma igreja em célula há 16 anos, e eu digo, a célula não é uma solução. Não é a célula uma fórmula mágica. Não é só de você falar que cria célula, isso não adianta nada, célula não resolve. Não é porque tem célula que elas vão fazer a colheita, é porque elas têm trabalhadores para a colheita. Então, igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, ou seja, trabalhador para a colheita, essa igreja tem um plano sim, ela já fez um plano. Se ela não tem um plano de formação, ela já fez um plano. O plano dela é, nós vamos perder a colheita, por omissão. Nós não vamos colher.
Então, o que eu desafio as igrejas, para onde eu vou é igreja. Foque numa coisa só. Use todos os espaços que você estiver de treinamento, não é para ensinar o povo a como se comportar aqui dentro, mas como acolher lá fora. E as pessoas não colhem lá fora porque não sabem como colher. Quantas vezes eu tive na igreja, como membro, e o pastor pregando e falando, você tem que evangelizar, você tem que ganhar uma pessoa, levanta e faz uma oração, faz um compromisso de levar alguém. Aí eu ia para a semana, eu falo, agora eu vou. Aí eu chegava, aí eu não ia. Aí no outro domingo, quem fez? Morria de vergonha, mas nunca fazia. E entrava ano, fazia ano, porque no final o quê? Eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. Então essa é a realidade da minha igreja, 170 membros, decaindo. Quando nós falamos, o que está matando a nossa igreja? Tudo aquilo lá antes. Paradigmas errados, conceitos tortos, uma igreja disfuncional. Quando nós começamos a perceber essas coisas, Deus falou muito ao meu coração, ele falou, Paulo, a sua função maior como pastor não é fazer as coisas, é treinar seu povo, ensiná-los e capacitá-los a serem um trabalhador para a colheita e começar a fazer a colheita. Pode passar a próxima, por favor. Então, recapitulando o que nós fazemos até agora, eu estou acabando, qual é o fator de máximo impacto de uma igreja? Uma igreja que faz um impacto na cidade. É o ministério pastoral? Então, tira o pastor daqui, põe um outro. Troca pastor. Contrata um a peso de ouro, importa dos Estados Unidos. É isso que vai mudar? Traz o Hernandes Dias Lopes, o melhor pastor do mundo, para mim, um amigão, um babo, um monstro sagrado da pregação. Põe ele aqui, vai mudar tudo. Vocês vão aprender um monte de coisa, mas vai mudar, vai fazer a colheita. Não é o pastor. Pode mudar uma coisa ou outra, mas o máximo impacto não é. É um ministério pastoral, né? Desculpe, é o ministério pastoral, é o pastor. É um modelo? Agora nós vamos ser igreja com propósito. Agora nós vamos ser Willow Association. Agora nós vamos ser evangelismo radical. Agora nós vamos ser célula. Ou desenvolvimento de liderança. É ali que está o segredo. Quando eu passo a olhar a igreja, não como membros, mas como sacerdotes e líderes, e pessoas que têm um plano, que são a igreja, e que vão ser de fato a força do trabalho da igreja, olha lá, o máximo impacto, sem dúvida. Será mesmo? Próximo, por favor. Solta o som. Solta o som, meu amigão. Ele fala ali que é muito mais inteligente fazer junto. Então, quando nós mobilizamos a igreja toda contra os nossos inimigos, em vez de cada um estar isolado e todo mundo faz a mesma coisa, nós vencemos. Nós vencemos. Desculpem, isso eu tenho até vergonha de falar, mas você tem que entender isso. E eu faço isso pedindo mesmo muita desculpa para você. Mas isso aqui é a minha igreja. Eu sei, gente, é lógico, não precisa me falar, eu mais do que você eu sei, que não é membresia que qualifica uma igreja, eu sei, mas vai lá na minha igreja, vê o amor das pessoas, vê a espiritualidade, vê o nível de santificação, vê os jovens da nossa igreja, milhares, vê como eles são com Cristo, como eles são com os amigos, vai lá ver. Qualidade, irmãos, é qualidade que gera quantidade. E qualidade com unidade, não. Então, quando a igreja se une, então, desculpem, mas a minha igreja foi fundada por 89 pessoas, pode clicar para mim uma vezinha só, ela foi fundada ali, em 1961, com 89 pessoas.
89 pessoas. Esse é um gráfico antigo, até deformou todo, porque ele estava no Keynote, ele tinha que estar aqui embaixo. Desculpe, mas você vai entender o que eu estou falando. Saiu tudo fora do lugar. Mas em 1961, nossa igreja foi fundada. E se você ver de 61 a 2000, são 40 anos. Olha ali, 40 anos. Alto, baixo, alto. Olha aquela montanha ali, a penúltima ali, ó. É aquele pastorzão meu lá, ó, top, levou a gente a 500 membros. Depois abaixou, eu lá, ó, aí eu entrando lá. Só que ali não ficou legal, porque foi mais para baixo, mas quem fez ali não ficou com dó de mim. Porque o negócio estava, você imagina, o topo era 500, lá embaixo foi 170 pessoas, foi todo mundo embora. Mas aí, ali, ó, no ano de 99, eu fui lá para a Coreia, eu comecei a estudar, eu fiz o curso de células, eu comecei a pregar na igreja, tudo isso que eu estou falando com vocês, cada crente um ministro. Só de eu começar a pregar, gente, só de gerar no pessoal uma expectativa, olha o que aconteceu com a curva lá. Mas foi em 2001 que nós começamos as primeiras células, abrimos 15 células, clica lá para mim, irmão. Ah lá, fizemos a transição, você vê que o negócio saiu tudo errado, e essa seta é vermelha, lá está vermelha, aqui está preta, não sei porquê, aqui não tem cor. Mas vai lá, irmão, clica de novo. Na verdade, você vê o seguinte, 40 anos nós ficamos quase que um platô aqui. Ó. Quando nós aplicamos, não é um modelo celular, mas esses princípios que eu estou te falando, quais? Descentralização, treinamento dos membros, não é? A escola bíblica nossa, ter formatura, acabar a escola. Já aprendi tudo, então agora eu vou aprender a liderar, cuidar de um grupo na casa. E todo mundo começou a fazer um grupo na casa. Olha o que aconteceu com membresia. Essa curva ali parou em 2012, nós estamos em 2017. Faz a extrapolação da curva ali, ó. E nós continuamos numa rampa dessa. O que significa? É que passava 10 anos e a gente não saía do lugar, 20 anos, 30 anos. Mas agora, um ano, a gente já batiza 4.000 pessoas. Vai lá para cima e vai subindo e cada vez mais. Formou-se a curva exponencial. Por quê? Por que exponencial? Porque não é um trabalhando. Não é um modelo aqui de alguns, mas agora é todos. E não é isso que Atos 2,42 não diz que todos. Então, esse é o gráfico, não é? Vai na próxima, irmãozão. Eu vou te dar um picolé depois. Hoje, isso era no ano passado, começo do ano passado, eu não achei minha apresentação nova, mas nós éramos 1.969 células, nós somos hoje pertinho de 2.400 células, nosso alvo, não é? Agora no final do ano que vem é chegar a 5.000 células, em junho nós vamos ter multiplicação, nossas células vão multiplicar uns 50%, nós vamos abrir umas 1.000 e poucas células agora, em junho, vamos para 3.000 alguma coisa, e no ano que vem vamos multiplicar de novo, nós vamos chegar nas nossas, nós estamos trabalhando 5.000 células, não é? Nós vamos ter mais de 30.000 pessoas lá, não é? Mas nós já abrimos no Brasil, em outras igrejas, que nós plantamos ou que nós ajudamos e estamos trabalhando numa grande cooperação, nós já abrimos já agora pertinho de 200.000 células no Brasil. E nós já temos perto de 2 milhões, perto de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e pouco nas células. É muita gente. 1 milhão e alguma coisa. É muita gente. Por quê? Porque a gente está aplicando esse princípio que a gente está falando. Não é? Pode passar o próximo? Esse é o nosso alvo, 5.000 células. Nós estamos trabalhando para ter aqui em Belo Horizonte 30.000 pessoas, não é? Nós vamos passar disso, graças a Deus. Hoje nós já somos na cidade, não é? 8 igrejas em prédios diferentes, porque não cabe no prédio que a gente tem, e eles têm unidades, não é? Hoje de manhã eu mandei mensagem para todos os pastores, falando: Deus abençoe seu domingo aí, não é? Deus abençoe suas células, e pode passar a última para acabar? Mais um clique, aí pronto. Então, o que é uma igreja em células? Nós somos uma igreja em células. Olha o coração ali. O que é uma igreja em células? Pode passar. Onde a célula não é um ministério, mas a célula é o coração da igreja. Tudo que nós fazemos é através de uma célula. E o que é
uma igreja que tem um modelo em células. É uma igreja em que o treinamento dos membros, insistente, tanto no ambiente da igreja, nas nossas escolas, como na prática da célula, todo mundo está sendo treinado. O treinamento é o foco, onde nós vamos capacitar cada pessoa a liderar um pequeno grupo, a receber um pequeno grupo em casa, a ganhar pessoas, a discipular pessoas, a desenvolver um ambiente, uma célula atraente, maravilhosa, que as pessoas não querem perder, e onde todo dia nós vamos chamar pessoas. Eu creio, meu querido, que se você tem uma casa, que você tem uma casa bacana, uma célula, e uma casa legal, você podia abrir um grupo na sua casa. Porque um grupo na sua casa vai abençoar a sua família de forma estupenda. A minha esposa tem várias células. Eu tenho célula toda terça-feira. Minha célula funciona na minha sala toda terça-feira. Eu sou líder de célula, minha esposa é líder de célula. Todos os meus pastores, tenho 30 ali na sede, são líderes de células excelentes. Porque todo mundo é líder de célula, todo mundo está numa célula. Minhas 2 filhas são líderes de célula, supervisoras de célula, coordenadoras de célula. Um jovem nosso muda porque arruma um emprego fora, ele chega lá onde ele vai, ele abre uma célula. E isso vai abrindo igreja para todo lado, porque num minuto, eu contei ontem de um casal que nós enviamos para o interior da Bahia. Por que lá? O lugar mais pobre que a gente podia ir, fora as favelas de Macapá, e fora o bolsão de pobreza maior do Piauí, a terceira região de IDH pior do Brasil, o interiorzão, sertãozão da Bahia, seco, pobre, um caos. Nós mandamos um casal para lá. E esse casal foi, com uma verba, não é para fazer cachorro-quente, começou a fazer amizade, visita e tal, e falou, vou fazer uma reunião na minha casa. Tem cachorro-quente. O povo pobre começou a vir. Bem, a gente pensa assim, não, uma cidade legal, uma cidade boa. Ele em 3 anos, não é, de uma célula que ele abriu, em 3 anos ele chegou a 176 células, mais de 1.500 membros batizados, por causa de uma célula. Isso nós temos hoje na Espanha, nós temos no Canadá, nós temos em Portugal, nós temos no Brasil, para todo lado. Por quê? Porque é uma arma poderosa demais. Então, imagina, a Betânia retomando, não é? Retomando o seu modelo celular, movido por uma coisa só, uma coisa: compaixão pelas pessoas lá fora. Compaixão pelas pessoas. Estão desesperadas. Elas estão desesperadas. É só isso, é compaixão. Nós estamos aqui numa boa, salvos, e estamos mesmo, não é? Vamos para o céu, Deus nos chamou, ouvimos a voz dele nos chamando, mas ele está querendo chamar muito mais gente. Mas como eles ouvirão o chamado do Senhor, se a gente não falar? Como nós vamos dar a chance deles saberem, se não é pela boca da gente? Claro que Deus é soberano, claro que Deus vai dar um jeito, mas se for você, o galardão é seu. Se foi você, não é? Que ganhou seu pai, que ganhou seu filho, que ganhou seu amigo. Então o que nós temos visto é uma transformação nas nossas famílias, nas nossas casas, uma alegria de servir. E o que aconteceu quando a gente começou a ter grupos para todo lado? A igreja se fortaleceu. As finanças da igreja eu não sei nem dizer, porque a pessoa fala, a igreja é minha. A fidelidade no dízimo é impressionante, os recursos. Eu falo, eu tenho medo de tanto recurso que é. Eu tive que fazer voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, se eu ficar com R$1 desta igreja no meu bolso, um troco de um xerox que a secretária me pediu, indo ali para tirar ali na padaria, R$1 que eu guardei no meu bolso, tira a minha vida, me mata, porque esse dinheiro é seu. E o que nós estamos investindo hoje, 51% de toda a entrada da igreja, 51%, isso é muito dinheiro, eu estou falando muito mesmo, vai para missões e para socorro ao pobre. Nós só precisamos de 49% e mesmo assim poupamos adoidado e temos um fundo enorme guardado. Podemos comprar, construir o que a gente quiser, de tanto dinheiro que a gente tem. Por quê? Porque o povo ama a igreja. É uma igreja que eles não estão sentados sonolentos, eles estão trabalhando, e quem trabalha compromete. E ele sente, essa igreja me transformou num ministro, minha casa, meu filho converteu, isso não tem preço.
Eu estava numa vigília, nós fazemos, como vocês aqui, sempre uma vigília, é uma meia vigília, de 8 à meia-noite. Era meia-noite e pouco, eu estou indo para casa, um pai me pega e fala assim: pastor, eu preciso falar com você um minutinho. E eu falei assim: mas o que você quer? Não, pastor, o senhor pode vir comigo? Eu falei: não posso, essa hora não vou em lugar nenhum. Pastor, confia, vem comigo. Eu preciso que o senhor vá na minha casa. Eu falei: agora, pastor, vem comigo. E esse moço, um senhor, convertido há uns 2 anos, me pegou no carro dele, e eu fui ali perto da igreja, uma rampona, né, Belo Horizonte, parou lá, subimos a pé, escada, e eu falei: o que foi? Ele falou: eu só quero que você venha aqui. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele queria que eu fosse lá. Ele abriu a porta, a chave, e abriu assim, ó, era a casa dele, eu não sabia que ele morava ali. Ele abriu a porta, fez assim, ó. Quando eu olhei, tinha uma quantidade de jovem, 20 anos, 18, 19, por coincidência, foi uma coisa de Deus, ele não sabia, estavam todos ajoelhados orando pelos seus colegas, devia ter uns 20 e poucos jovens. Ele falou assim: olha, pastor, e eles nem viram que a gente estava olhando, não. Aí ele fechou a porta, me deu um abraço, falou assim: você viu ali? Meus 2 filhos. Meus 2 filhos estavam na droga. Meus 2 filhos, essa hora, não estariam em casa. Meu filho está ajoelhado ali. Aí ele me deu um abraço e falou assim: pastor, eu queria te dizer muito obrigado por essa visão. Muito obrigado por esta visão. Muito obrigado. Meu pastor Oswaldo, que tem 300 e poucas células, há 8 anos atrás, eu estava tendo a minha célula, eu sou pastor, eu sou líder de célula há 16 anos, mas há 8 anos atrás, ele entra na minha célula, eu nem sabia quem ele era, mas uma pessoa, um homem, um rapaz, teve um AVC, não conseguia andar, muito problema, de um lado inteiro paralisado, mas queria ir na célula, receber um convite. Ele ligou para o melhor amigo dele e falou assim: olha, eu tenho que ir num lugar, você me leva, eu preciso de alguém forte, ele é muito forte. Mas o que é? É uma célula, coisa de crente. Eu não vou de jeito nenhum, por favor, me leva, eu estou desesperado, olha a minha situação. Falei: mas eu não, mas eu vou te deixar lá e vou embora. Esse homem, com uma arma aqui, vivia armado, com uma arma aqui, um homem durão, fazendeiro, assim, machão, não é? Com uma arma aqui foi para a nossa cela, armado. Ele levou o cara, botou ele lá e falou assim: que horas acaba? Eu falei: mais ou menos tal hora. Por que você não fica aí? Não, de jeito nenhum. Eu falei: cara, espera um minuto aí, só um pouquinho. Bem, começamos a célula mais normal, uma reuniãozinha igual às suas, debaixo de muita oração, claro. Mas nós começamos a célula, começamos a cantar e tá ali e tal. Não tinha começado o estudo ainda, quando todo mundo começou a ver uma esquisitice lá para o lado dele. Esse machão com uma arma aqui, ele está lá, ele está assim. E começou a lágrima escorrer. Ninguém falou nada, não teve uma palavra emocionante, nada. Ele só começou assim. Ele ajoelhou aqui no chão. E o resto da reunião ele ficou no chão chorando. Ninguém falou nada. Ninguém disse nada, ele ficou lá. Acabou a reunião, ele pegou o cara e sumiu, foi embora. Semana seguinte, é Oswaldo. Trazendo o cara. O cara não quis vir, não. Eu falei: mas o que ele estava fazendo? Ninguém perguntou nada. Ele sentou lá, começamos a reunião. Daqui a pouquinho está lá. E o Tenho começa a babar. Aquela melecada. No chão. Aí nós não aguentamos. Encostamos nele. Fizemos uma oração. Ele sentou. Tirou a arma, botou assim na mesinha. Todo mundo tremeu. Falei assim: ele está chorando porque vai matar todo mundo. Ele botou a arma e falou assim: eu sou um homem mau. Eu sou violento. Rico. Fazendeiro. Eu sou um adúltero, eu adultero, minha mulher sofre tanto, eu faço minha família sofrer,
Eu sou um homem muito mau. Será que Jesus me perdoa? Nós só falamos com ele, ninguém pregou, não teve um evangelismo, gente. O que Jesus falou? Por que você deveria fazer uma célula? Porque ele disse assim, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio dele. Irmão, você sabe o que é isso? Você já leu a Bíblia, o Velho Testamento fala que havia uma arca, a arca da presença, toda de ouro, madeira de acácia e ouro, sobre a tampa, 2 querubins, os querubins um de frente para o outro, assim e a arca ali, 2 anjos, e esse lugar aqui, onde os anjos estavam fazendo desse jeito com as asas, todo judeu, todo israelita sabia, ele está ali, ele está aqui no meio. Pois quando nós damos as mãos e abrimos uma reunião, 2 ou 3, ele vem aqui, pum. Nós não fizemos nada, mas Jesus estava ali, ele sempre está, ele prometeu, ele não falou se a célula for boa, se você estiver bem, se você for super crente, se você deu dízimo, ele fala, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu prometo, é minha palavra, eu estarei lá. Irmãos, quando uma célula se reúne assim, você pensar que a plenitude da presença do Senhor Jesus está ali, através do seu espírito, das suas convicções, da sua palavra, ele se move. Aquele homem teve um choque com a presença de Jesus. Ele se converteu hoje, ele é 8 anos depois, irmãos. Ele é um pastor, ele já fez teologia, já fez mestrado, já largou os empregos dele todo, continua lá a fazenda dele com alguém administrando, ganha super bem, a mulher dele é pastora junto com ele, é um casal pastoral, ele tem 330 células, ele lidera hoje, ele começou do zero, de uma célula, ele tem mais de 2.700 membros só nas áreas dele. Entendeu? Ele lidera a área de criança, ele lidera o trabalho nosso de homem, não é? Homem, ele lidera o nosso ministério, é um grande evangelista. Ele converteu numa célula. Então, a minha palavra, o meu desafio para vocês é, não o que vocês devem fazer, mas por que nós devemos fazer. Por que nós devíamos fazer isso? Porque é a estratégia que o Senhor escolheu para essa época. Numa época em que a igreja convencional vai ter muita dificuldade de avançar sobre o povo, as células, pelo contrário, é tudo que o povo quer. O povo está desesperado por uma boia salva-vida. Está desesperado por um amigo, alguém que o trate bem. Eles estão horrorizados de medo, dizendo, onde eu vou achar? Onde eu vou achar coisa boa? Onde eu vou achar amizade? Onde eu vou achar acolhimento? Onde eu vou poder chorar? Onde alguém vai me ensinar a verdade? Então, irmãos, a igreja pode ser tudo que ninguém quer ou tudo que todo mundo quer, depende de como ela se apresentar. Então, o que eu proponho é que a gente continue fazendo os nossos cultos cada vez mais lindo, cada vez mais caprichado, com melhor louvor, melhor pregação. Termine esses prédios logo e faça isso aqui uma maravilha, porque isso é de Deus. Mas ao mesmo tempo, saindo de cá, não fecha não, pelo contrário, abram portas. Em cada bairro, em cada prédio, em cada lugar tem uma célula da Betânia aqui, tem uma lá. E vocês estão intencionalmente orando e convidando seus amigos, filhos, primos, cunhado, dizendo, vem na minha casa, é super legal. E eles virão 1 vez, 2 vezes e nunca mais vão sair. E vocês vão ter batismos e muita gente, e muito trabalho, e a igreja vai crescer, e vai se animar, e vão ganhar Niterói para Jesus. Não é? Então, é mais ou menos isso que eu falo para vocês, o meu testemunho, é como a gente tem trabalhado, e tornou-se uma realidade na nossa igreja, e em pelo menos 25.000 igrejas que nós hoje estamos trabalhando, dando coaching, treinando, não é? Nós temos só aqui no Rio de Janeiro, eu nem sei quantas, mas nós temos trabalhado tanto com igrejas, não é? E ajudado a passar material de treinamento, de escolas, de células, e ajudado pastores simples, a fazer uma obra mais relevante, não é mesmo? Vamos orar a Deus? Vamos terminar a minha parte aqui e eu passo para o responsável. Feche seus olhos. E meu pedido para você orar não é assim, e agora? O que será que a diretoria deve fazer? Ou, e agora? O que o pastor vai fazer? Ou, e agora? O que, não é?
a governança da igreja vai propor. E agora? Não, nada disso. A minha pergunta só é: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E minha oração vai ser uma só: que você procure seus pastores e diga: pastor, me treina, por favor. Arruma um horário, qualquer horário eu venho. Me ensine, me prepare. Se você me preparar, eu vou abrir um grupo na minha casa. Eu vou fazer uma experiência, em 3 meses. Se não decolar, eu fecho. Mas se decolar, nunca mais eu vou deixar de ser um líder de célula. Nunca mais. Porque não cansa, ao contrário. É uma alegria, uma bênção sem igual na nossa casa. Então feche os seus olhos. Feche seus olhos. Onde você vai arrumar tempo para fazer isso? Do mesmo jeito que eu arrumo. Do mesmo jeito que eu arrumo. Eu tenho agenda, eu tenho tempo. Você não tem ideia da minha vida. Mas a minha célula, toda terça-feira eu estou lá. E é uma alegria, um gozo. Então, o que é importante é a gente ter tempo. Nós vamos querer, não é mesmo? Senhor, aqui está essa igreja tão amada. E eu oro por eles. Eu aqui, Pai, deixo uma palavra, que seja uma sementinha, Senhor, mas eu intercedo para esta igreja. E eu oro pelos seus 30 e tantos grupos que eles têm. Pai, eu venho pedir, Deus, Pai, um renovo, Pai, uma nova força, uma visitação, um derramar de graça e poder sobre esses grupos. Mas eu venho pedir outros 30 e tantos grupos, Pai, que daqui mesmo pessoas, Deus, decidam colher, decidam afiar as foices, preparar-se para a colheita, treinar e começar a colher. Pai, eu quero pedir, Pai, dá mais 30 e tantas, Pai. Já agora, só aqui, Pai. Já abre células nos próximos meses, Pai. E que essa igreja termine 2017, beirando ali os seus 100 grupos, Pai. E retome de uma maneira extraordinária, como merecem, esse movimento que é de Deus, é mundial e tem ganhado o mundo. Por favor, Pai, abençoa a sua vida, dá-lhes coragem, unção, Pai, compaixão, e que o poder de Deus seja sobre a vida de cada um. Essa é a minha oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.